E para falar mais sobre o Prêmio de Acessibilidade e ações do governo na área, a gente conversa ao vivo por telefone com Cláudio Panoeiro, secretário nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Boa noite, secretário. Boa noite. Secretário, qual o objetivo do governo ao promover esse Prêmio de Acessibilidade? Na realidade, o Prêmio de Acessibilidade, ele é, antes de tudo, uma inovação do Brasil, do governo do presidente Jair Bolsonaro e da primeira-dama Michele Bolsonaro, sendo, segundo os dados que temos hoje, algo pioneiro na história da própria humanidade. Na realidade, a proposta, ela parte de duas premissas. A primeira, de que a construção de um Brasil verdadeiramente acessível não cabe unicamente ao Estado. É preciso que a sociedade também se incorpore na construção de políticas públicas a partir das suas próprias iniciativas. De outro lado, o prêmio visa dar justamente visibilidade a milhares de brasileiros, de entidades, de órgãos públicos, Brasil afora, que promovem, sim, ações em favor das pessoas com deficiência e que muitas vezes ficam restritas às suas realidades locais. A ideia do plano do prêmio, portanto, é de trazer essas iniciativas para um cenário nacional, dar visibilidade e servir de inspiração para que outros estados, outras entidades, outros órgãos públicos possam repetir ações dessa natureza e, com isso, garantir a acessibilidade a todos os brasileiros. Secretário, foram 6 categorias de premiação. O senhor pode detalhar para a gente quais foram? Bom, levou em conta, fundamentalmente, a própria complexidade das atividades do homem hoje, do século XXI. Então, nós temos a categoria de arquitetura, urbanística, transporte, tecnologia, comunicação e atitudinal. Pretendeu-se, com essas 6 categorias, abarcar, como eu disse, um universo bem amplo de ações, justamente para que nós pudéssemos contemplar um maior número de entidades e mais, pudéssemos atacar diretamente, a partir dessa bela iniciativa da senhora Michele Bolsonaro, o que são hoje as principais dificuldades das pessoas com deficiência no nosso país. E, secretário, durante a premiação foi assinado também um decreto regulamentando o Tratado de Marrakech, que visa aí facilitar o acesso dos deficientes visuais a textos de obras publicadas no país. De que forma esse tratado será cumprido? Na realidade, o tratado ele faz exatamente isso. Ele entra no nosso ordenamento como um tratado internacional, incorporado à nossa Constituição com status de emenda constitucional, e era preciso, então, transformá-lo em algo concreto para o homem comum, ou seja, para o deficiente comum. E como se faz isso? Precisava criar um regramento para que nós pudéssemos reconhecer determinadas entidades e órgãos públicos brasileiros que pudessem fazer a incorporação dessas obras. Para traduzir de uma linguagem bem simples, existem obras que estão fora do Brasil, sobretudo aqui as da comunidade de língua portuguesa, produzidas em Portugal, em Moçambique, em Angola, e que podem ser de interesse de conhecimento da nossa população, especialmente da pessoa com deficiência. Essas obras, a partir do Tratado de Marrakech, elas podem ingressar no nosso país e ser convertidas em formatos acessíveis para pessoas com deficiência sem qualquer custo. Mas como se daria esse processo? Quem faria essa incorporação dessas obras ao Brasil? Bom, o decreto que o presidente assina hoje tem justamente esse propósito. Ele cria as condições, o regramento para que uma entidade possa se habilitar a dizer para a nossa sociedade o seguinte: eu sou uma entidade interessada em trazer obras de lá de fora para o nosso país e, a partir daí, deixá-las disponíveis a pessoas com deficiência. É um papel que pode ser exercido fundamentalmente por bibliotecas, mas também por organizações da própria sociedade civil. Tá ok. Secretário, também foi assinado o Plano Nacional de Tecnologia Assistiva, prevendo uma série de iniciativas. Que tipo de ações estão previstas? O plano, ele é uma grande conquista da sociedade brasileira. São mais de 40 ações que vão ser implementadas a partir da sua aprovação no dia de hoje. E eu destaco aqui
as ações voltadas à pesquisa, fundamentalmente, ou seja, à descoberta de novas tecnologias assistivas, e ao empreendedorismo, ou seja, uma vez feita a descoberta da tecnologia, é necessário que ela seja produzida em grande escala, e aí também estratégias para o desenvolvimento de que empreendedores, pequenos empreendedores, possam desenvolver essas tecnologias e torná-las acessíveis. Cito aqui um exemplo que pode ser muito esclarecedor. Imagine que alguém consiga, a partir de pesquisas na área de tecnologia assistiva, desenvolver uma ferramenta para que pessoas cegas, por exemplo, possam ler letreiros de lojas nas ruas ou num shopping center, ou que possam, frequentando uma livraria, ter acesso diretamente ao conteúdo dos livros que estão expostos ali. Então, o plano tem o propósito e a virtude de incentivar ações dessa natureza, criando compromissos, claro, para o Estado de um lado, como incentivador, e para o empreendedor, enquanto aquele que recebe recursos públicos para o desenvolvimento da tecnologia. Secretário, as pessoas com deficiência hoje, elas contam com plataformas para facilitar a comunicação por meios eletrônicos? E se existe isso, como acessar essas plataformas? Na realidade, as pessoas com deficiência, de uma maneira geral, utilizam as mesmas plataformas que as pessoas não deficientes. Cito o meu caso. Eu, por exemplo, que sou cego, utilizo o WhatsApp, assim como qualquer dos senhores que me entrevistam nesse momento, e como a nossa ex-secretária e atual diretora aqui na Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, doutora Priscila Gaspar, que é surda. Veja, uma mesma plataforma é utilizada por um cego, por uma pessoa não deficiente e por um surdo. Qual é a grande questão que existe? O que é possível, o que torna possível o uso disso? É a tecnologia assistiva. No meu caso, eu tenho programas de vozes que conseguem passar todas as mensagens que são veiculadas, por exemplo, no WhatsApp, para que eu possa ler e transmitir mensagens, e ela tem programas também que convertem áudios em textos escritos e ela consegue se comunicar comigo. Então, nós temos hoje, na realidade, uma série de ferramentas, programas, leitores de telas para cegos, programas que podem ser utilizados por pessoas surdas e que eles se acoplam, vamos dizer assim, às plataformas de comunicação que hoje já existem, e-mails, WhatsApps, Telegrams, enfim, as redes sociais, e permitem uma comunicação entre nós, deficientes, e o mundo. E agora, secretário, todas as regiões do país possuem centrais de interpretação de Libras. Quais são os serviços prestados por elas? E outra pergunta, as centrais contam com investimentos federais? As centrais de Libra, elas foram uma política pública já desenvolvida há alguns anos pelo Brasil, com o propósito de permitir que pessoas surdas tivessem o auxílio de profissionais que pudessem auxiliá-los nas suas atividades normais e correntes, ou seja, tem que uma repartição pública resolver alguma coisa, então ela poderia recorrer à central, a um profissional que pudesse acompanhá-la nessas atividades. Hoje, as centrais de Libras são em torno de 30 centrais por todo o país, em efetivo funcionamento, e umas quantas mais que merecem uma reestruturação. Neste momento, o governo federal tem feito o contrato de uma consultoria para justamente fazer um diagnóstico do modelo que foi proposto há alguns anos e redesenhá-lo, readaptá-lo à nossa nova realidade, principalmente a partir dessa realidade virtual que nós vimos conhecendo nos últimos anos. Então, eu acredito que em breve nós teremos uma grande revolução nas centrais de Libras para apresentar à sociedade brasileira. Secretário, o governo tem um canal para receber denúncias de violações de direitos humanos com atendimento em Libras. Como é que se acessa esse canal? Na verdade, são dois canais para violação de direitos humanos, o Disque 100 e o Ligue 180. O Disque 100, embora tenha essa nomenclatura Disque 100, ele permite uma comunicação entre a pessoa surda e uma pessoa, um atendente do outro lado, de forma que ele possa se comunicar em Libras. É um canal acessável, os contatos estão na página do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, qualquer um pode por ali ter acesso a esse canal de comunicação. E aqui um destaque que deve ser dado é de que essa iniciativa foi tão inovadora
que chegou a ser reconhecida pelas próprias Nações Unidas como algo significativo em matéria de defesa de direitos humanos de pessoas com deficiência. Tá ok. Cláudio Panoeiro, secretário nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, muito obrigada pela entrevista ao vivo aqui, a Voz do Brasil. Eu que agradeço e recomendo a todos que visitem a página do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos para conhecer um pouco mais de cada uma das ações que são voltadas ao segmento das pessoas com deficiência. Muito obrigado e boa noite.